Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Então se inscrevam, passamos de 940 mil, será que a gente chega em 1 milhão rapidinho? Poxa, tô contando muito com você e claro, agradecendo para todo mundo que tá chegando aí se inscrevendo. Like no vídeo também é importante. Porque o Fagner, cara, com a bola que ele tem, ele é um dos melhores, se não o melhor lateral do Brasil. A questão é que ele largou no ano passado, né? Foi um cara descomprometido, um cara acima do peso, um cara que não estava nem aí, um cara que brigava internamente, enfim. Agora, jogando bola, ele faz isso que ele fez hoje, porque ele sabe fazer isso. Ele poderia ter finalizado, cortou, sofreu o pênalti, 1-0 Corinthians. O Fagner, se tiver afim, não tem para Mateuzinho, não tem para ninguém. Ele vai ser o titular. Mas que bom que está chegando o Mateuzinho, para que o Fagner entenda que ele tem bola para ser titular do Corinthians e aumentar esse nível de concorrência. Corinthians faz 1-0, a Portuguesa não se intimida, a Portuguesa chega também, como a gente falou, a Portuguesa buscou o seu espaço, só que aí, no segundo tempo, aí tem um lance em que o Maicon de novo, ele podia ter dado um balão, ele podia ter dominado, ele lança o Yuri Alberto, que está com a defesa numa linha alta da Portuguesa, deixando espaço para o Yuri, e ele recebe uma das poucas bolas que ele recebeu desde que chegou ao clube, ou há muito tempo não recebia, que é do jeito que ele gosta. O Yuri Alberto é esse jogador, gente, de atacar o espaço, de pegar a bola e disparar em direção ao gol. Só que como que você joga dessa maneira contra equipes fechadas, de uma maneira em que a transição não era feita da melhor forma, e o Mano Menezes não enxergava isso. Então, isso não vai acontecer o jogo inteiro. Vai ter um momento do jogo em que o Corinthians vai ter a bola, em que o Yuri vai estar mais posicionado lá entre os zagueiros, em que ele vai ter dificuldade e ele vai ter que dar um jeito de sair daquela situação. Agora, em algum momento do jogo, especialmente depois do Corinthians estar vencendo uma partida, em que a defesa se abrir, esse tipo de lance é o lance para você tocar para o Yuri e sair para o abraço. É isso que ele sabe fazer. O Yuri Alberto pega defesas desprotegidas em velocidade, e ele tem velocidade, ele tem rapidez no raciocínio, ele tem bom domínio para conduzir essa bola e ele tem a finalização. Ele fez 800 gols assim no Inter e no Corinthians quando ele chegou. Depois caiu por uma série de circunstâncias, e aí eu queria referir aqui a entrevista do Yuri Alberto depois do jogo. Bom, ele lembrou, obviamente, todo o período que ele passou, que foi de humilhação, ele usou esse termo, essa expressão, que foi bem complicado para ele, para a família dele. E aí, perguntado sobre a situação com o Mano Menezes, cara, ficou evidente que a situação foi muito mal resolvida. Porque não tinha como, né? Quando você já está em baixa, quando você está tomando pancada de todo lado e o teu treinador te chama de burro publicamente para o estádio inteiro e para o mundo inteiro ouvir, e imediatamente ele é substituído. E aí a leitura labial foi muito clara do Yuri dizendo assim: pô, professor, não faz isso comigo na frente de todo mundo. Cara, o Yuri foi até gentil. Ele foi legal com o que o Mano fez com ele. Mas é óbvio que isso não bateu bem. E aí ele fala assim: parece que quando você está caindo, todo mundo quer tirar uma casquinha, né? Ele falou sobre isso. E foi a sensação que passou. O Yuri tá cachorro morto mesmo. Fora que o Pedro Raul chega na quinta-feira e no domingo ele virou titular contra o Novo Horizontino, botando o Yuri no banco. Eu não estou aqui para defender o passar pano para o Yuri, que estava mal tecnicamente. Mas a gestão que foi feita com ele foi péssima. Especialmente pelo senhor Mano Menezes. E aí você não recupera nunca um jogador assim. Aí você vê, o Antônio Oliveira chegou, que inclusive eu não lembrava, trabalhou com ele no Santos, e o Yuri deu muita moral para ele na entrevista, e o Antônio deu muita moral para ele. Gente, esse cara vai voltar a fazer gol. Eu não tenho dúvida. O Yuri Alberto vai voltar a fazer gol, porque o Antônio Oliveira vai entender o que ele precisa, vai montar um sistema interessante para ele e vai dar confiança. O Yuri Alberto, com confiança, ele vai ser outro jogador. Ele vai voltar a fazer gol. Escrevam o que eu estou falando. O Yuri Alberto vai ser outro cara a partir de agora, porque ele tem no banco de reservas um cara que acredita nele, e não um técnico que chama ele de burro, gente. Meu, isso é tão lógico. Em nenhum ambiente profissional você vai render com o teu chefe te chamando de burro, mesmo que outras pessoas periféricas, porque futebol é um trabalho completamente diferente, né? Você está sendo observado pelo mundo, e esse mundo está te criticando, te cobrando e te exigindo, mas vamos lá, vamos tentar trazer para um escritório, né? Em que está todo mundo ali metendo pau, que não está afim de, que não está curtindo o teu trabalho, não sei o quê, mas aí você olha para o teu chefe faz assim para você: fica tranquilo, você é meu, vai fundo que eu confio em você. Pá!
eu viro um leão. Agora, no momento que isso acontece, eu olho pro meu comandante me chama, você é burro mesmo? Acabou, né? Acabou o cara. Então, assim, o Yuri Alberto vai voltar. Eu fiquei com essa sensação hoje. Ele vai voltar. Ele se torna a referência do time depois que o Pedro Raul sai machucado. E aí entra o Matias Rojas. Matias Rojas que parece ter acordado, né? O Matias Rojas deu uma ligadinha no jogo. Ele tá ansioso, ele tá buscando esse primeiro gol, mas ele me pareceu um jogador muito mais envolvido no jogo hoje. E isso também tem a ver com confiança, com a troca de técnico. O Rodrigo Garro, ele não conseguiu jogar com o Mano Menezes, né? Embora tivesse sido colocado como titular na pré-temporada, ele joga com o Kozlowski, né, no jogo contra o Santos, e hoje foi o primeiro jogo dele diante da torcida, na Neoquímica Arena. Que argentino o Corinthians contratou? Porque ele é argentino na acepção da palavra. Ele é sanguíneo e ele é muita bola no corpo, porque ele não se esconde do jogo. O Corinthians contratou um camisa 10 que veste a 16. Ele se apresenta, ele toca, ele recebe, ele sai da marcação. Ele tem um dinamismo para jogar que é tudo o que o Corinthians precisava num jogador no meio-campo. Esse cara é diferente. Ouçam o que eu estou falando, ele é diferente porque ele vai complementar todos os outros jogadores do meio-campo, ele vai pifar os jogadores do ataque e ele vai se envolver com todos os setores do jogo. Cara, ele se envolveu com a partida. E isso é muito legal quando você tem um cara, mesmo recém-chegado, que ele tá afim. E o Corinthians precisa de jogador assim, tá? Jogador com fome, jogador afim, jogador querendo dar certo. Todo esse combo só podia resultar numa vitória. A vitória viria de qualquer forma, gente. Eu apostei que o Corinthians fosse vencer, porque hoje não tinha como. Com tudo isso que aconteceu, era óbvio que o Corinthians ia vencer. Claro que não é o suficiente. O Corinthians tem agora 6 pontos. Tá 4 pontos, né, da zona de classificação, ou seja, precisa ainda de 2 rodadas, né, para passar os seus rivais. E se eu não me engano, a Inter de Limeira tem um jogo a menos ainda. O Bragantino tem 11 pontos, o Corinthians tem 6. Então, o momento não é classificar. O momento é o Corinthians jogar os seus jogos e conseguir o máximo número de pontos possíveis. Tem o Palmeiras aí daqui 2 jogos, mas tem o Botafogo de Ribeirão Preto que tem que ganhar, tem o Santo André depois que tem que ganhar, tem o Água Santa fora que tem que ganhar. O Corinthians tem quase a metade do Campeonato Paulista para fazer todos os pontos possíveis, esquecer essa onda de rebaixamento no estadual, que não existe, não combina com o Corinthians, e aí depois disso a gente vê se tem chance de classificar. Ainda dá, mas eu acho que não dá para pensar nisso agora. Agora tem que vencer o próximo jogo e mostrar de novo essa organização, e essa competitividade, e esses jogadores elevando um pouquinho o nível, ou até bastante o nível, do que eles vinham desenvolvendo com o Mano Menezes. Isso que o Romero, que vem sendo um dos principais jogadores desde o ano passado, sequer jogou. Então, eu gostei, e muito, especialmente pela perspectiva. O Corinthians contratou um treinador de futebol. E com isso, esse elenco que, embora não esteja pronto, podia, né? Tá jogando muito mais do que estava jogando nessas 5 derrotas. Então a mudança me pareceu clara e necessária. Você concorda? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau! Salve nação, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, se você for assistir esse vídeo à noite, beleza, meus amigos? Meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui você fica sabendo de todas as notícias, ou seja, de tudo que acontece no Coringão, beleza? Meus amigos, Corinthians, depois de 5 derrotas aí consecutivas, conseguiu a primeira vitória ontem contra... A primeira não, a segunda na verdade, mas depois de 5 jogos, né? Depois 5 jogos consecutivos perdendo, conseguiu a vitória contra a Portuguesa ontem por 2-0 com o gol do Maicon e o outro gol do Yuri Alberto aí no finalzinho do segundo tempo, beleza? Eu, na minha opinião, gostei do time do Corinthians de ontem, tá? Gostei lá da... Na verdade, o Antônio, ele fez uma improvisação geral, né, no time, porque não tinha lateral esquerda, que ele colocou 3 zagueiros. Ele deixou o Fagner mais adiante, mais na frente, como se fosse um ala direita. Ou seja, gente, foi um 3-5-2. Tá, o Rodrigo Garro jogou muito ontem. Jogou muita bola ontem. O Yuri Alberto jogou aquela bolinha de sempre dele e tal. O Pedro Raul foi tão bem. Agora o Wesley também jogou muita bola. O Wesley, com aquela profundidade que ele tem, pega a bola, sai cortando todo mundo, sai driblando e tal. Então, ele jogou muita bola ontem, né, gente? Então, gostei do time do Corinthians ontem.
Claro que não é o melhor time, tá precisando de mais reforços. O Palácio tá machucado, o Hugo, etc e tal, tá precisando de mais reforços também, né? Como no ataque, no meio de campo. Enfim. E o Igor Coronado, gente, ele tá praticamente confirmado aí, vai ser provavelmente um novo reforço sim do Coringão, tá? Mas no futebol nada é certo, né? Mas aí, pelas últimas notícias, pela confirmação da diretoria e tal, ele tá confirmado aí para ser o novo reforço do Coringão, beleza? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá? Forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.